Então, conosco, nosso querido Sérgio Val, do Centro Espírita de Jacarepaguá, que sempre aqui está conosco, e mais uma vez ele veio nos felicitar, né, com a sua presença. Boa tarde a todos. Com muita felicidade que a gente aceita sempre o convite quando somos chamados a aqui estar, porque aqui nós nos sentimos acolhidos, aqui nós nos sentimos entre amigos, aqui nós nos sentimos cercados de muito carinho, e é por isso que a gente sempre volta com grande prazer, com grande satisfação, para conversar um pouco sobre Espiritismo, para conversar um pouco sobre Evangelho. O tema que nos foi proposto hoje, ele inicia-se no item 9 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Ou não vim trazer a paz, mas a espada. Esse capítulo 23, ele recebeu de Kardec, dos benfeitores amigos, o título bem apropriado, tendo em vista a coletânea de assunto que existe ali nesse capítulo. Esse capítulo foi intitulado como Estranha Moral, porque, em verdade, se nós pararmos e fizermos uma análise superficial sobre todas aquelas passagens que ali se encontram, atribuídas a Jesus, realmente nós precisamos convir que parece um tanto antagônico. Porque como poderia aquele que foi chamado e é conhecido ainda hoje como o Príncipe da Paz alegar que não veio trazer a paz e sim a divisão? Como poderia aquele que disse a nós outros que não veio destruir a lei, em um determinado momento, dizer que se nós quiséssemos realmente segui-lo, precisaríamos nos apartar ou odiar pai e mãe, passando, entre aspas, por cima do mandamento, um dos 10 mandamentos, que é exatamente honrar pai e mãe. Então, um olhar superficial causa realmente uma série de dúvidas e levantou durante muitos séculos uma série de polêmicas a respeito desses ensinamentos, dessas passagens atribuídas ao Mestre Jesus. E Allan Kardec tinha conhecimento disso quando ele resolveu abordar tais passagens. E é curioso notar que não à toa ele foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Porque logo no início da obra, Allan Kardec irá deixar bem claro que o objetivo do livro seria abordar os aspectos morais da vida do Cristo, deixando todos os demais aspectos que poderiam suscitar outras discussões, porque no tempo de Kardec tinham muitos discutidores. Hoje a gente não tem muito, né? Mas lá naquele tempo tinham muitos discutidores. Então ele iria deixar de lado essa parte e o objetivo era analisar o ensino moral trazido pelo Cristo, porque é isso que nos interessa mais urgentemente. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas é dessa fonte que a gente precisa beber com mais urgência, da moral do Cristo, a moral que o Cristo veio trazer para cada um de nós. E Kardec tinha tanta noção do que ele estava, por onde ele estava transitando. Eu fiz umas marcações aqui para ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais rápido, e eu vou pedir permissão a vocês para ler aqui o iniciozinho do item 11, desse capítulo 23, Estranha Moral. Está dentro ali do tema de hoje. No item 11, ele vai fazer o seguinte apontamento: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade,
Logo ele, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre o esposo e a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Tais palavras não estarão em flagrante contradição com os seus ensinos? Indaga Kardec, né? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Ele faz essa série de questionamentos e ele mesmo depois responde: não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma um tanto equívoca não exprime com exatidão o seu pensamento, o que fez com que muitas pessoas se enganassem quanto ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, uma vez que Jesus não podia desmentir-se. Então, aqui ele já deixa bem claro que ele tinha noção de que havia, assim como ainda há hoje, uma série de debates com relação a essas situações. Recuando um pouco mais, e nós vamos ter a oportunidade de ler também, lá no iniciozinho do capítulo, se eu não me engano, está marcado aqui, mas se eu não me engano é no item 3, ele vai fazer algumas colocações, ou seja, dar algumas sugestões para cada um de nós, para que nós pudéssemos compreender melhor a importância de estudar os ensinos trazidos por Jesus, as Escrituras Sagradas como um todo, principalmente os ensinos trazidos direto por Jesus, narrados nos Evangelhos, de uma forma séria. Porque para nós estudarmos esses ensinos de uma forma séria, a gente não pode, ou pelo menos não deveríamos, ficar ali no superficial. Nós precisamos dar um pouquinho mais, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais. Não que nós necessitemos nos transformar em grandes sabedores do Evangelho, como existem muitos, graças a Deus, aí hoje. Não precisamos disso. Pelo contrário, essas pessoas já estão aí para nos auxiliar. Vamos recordar um pouquinho lá atrás, quando nós éramos ainda estudantes, aquelas equações de matemática complicadas à beça, e a gente levava ali uma folha inteira para resolver a questão, até que um dia chega aquele professor, aquela alma, né, que colocaram na nossa vida, e fala assim: meu filho, senta aqui, eu vou te dar um atalho para você compreender melhor isso aí. E aquela equação que levava a folha inteira passa a levar 4 linhas. Não foi bom chegar alguém que já conhecia, botar a gente sentado do lado e falar: ó, vai por aqui, não precisa seguir esse caminho todo, você vai chegar no mesmo lugar, só que mais depressa e com a mesma segurança. A mesma coisa se dá com esses grandes estudiosos do Evangelho, tanto encarnados como desencarnados, que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos ou de receber a obra deixada por eles. Essas pessoas entraram fundo no Evangelho e deixaram um legado para cada um de nós. Tínhamos muitos no passado, como foi lido aqui, o texto do Pastorino era um desses, agora continua sendo, mas no plano espiritual, e representando a nova geração, a gente tem aí o Haroldo Dutra Dias, Vinícius Lara, Wagner Paixão, e tantos outros, o próprio Divaldo. Então, essas pessoas vêm trazer para a gente exatamente esse atalho, que irá nos facilitar quando nós nos propusermos a aprofundar um pouquinho mais na compreensão da obra. Quando nós quisermos nos aprofundar um pouquinho mais no estudo. E por que essa necessidade de se aprofundar no estudo? Porque, veja, talvez vocês também já tenham ouvido, assim como eu, a seguinte frase: colocar em prática os ensinamentos de Jesus é quase que impossível. Esse negócio é muito difícil. Às vezes eu me pergunto se Jesus tinha noção
de como as coisas seriam hoje, porque é difícil demais. É desafiador colocar em prática os ensinamentos de Jesus? É desafiador para todo mundo, claro que é. Mas o que faz com que isso se torne difícil? A falta de compreensão do que nós estamos lendo. Porque se eu não estou compreendendo o que está chegando até mim, como é que eu vou colocar em prática? Fica um pouquinho complicado. Fica um pouquinho complicado. Se Jesus foi quem asseverou para a gente que ele estava trazendo a água que iria matar a nossa verdadeira sede, a sede do Espírito, quando nós resolvemos que não iremos mergulhar nesse poço de água viva, nós estamos, de certa forma, dando as costas para o Cristo. Ele vem nos oferecer com todo amor essa fonte de água viva que vai matar a nossa sede real. E essa fonte está aí, ó, próxima a todos nós. Mas para que a gente possa desfrutar da melhor maneira, como a companheira aqui falou, né? A luz que cai o tempo todo sobre nós, para que a gente possa absorver essa luz que cai o tempo todo sobre nós, a gente precisa nos colocar, se colocar à disposição para poder realmente aproveitar tudo isso. Então é importante que a gente dê esse mergulho um pouquinho mais fundo, dentro das nossas condições sempre. É muito importante lembrar disso, né? Porque às vezes a gente fala assim, olha, eu escutei o rapaz dizendo que eu preciso estudar um pouquinho mais fundo o Evangelho. Onde é que tem aqui um curso de hebraico, grego? Não é por aí. É dentro das condições de cada um de nós. Refletir mais atentamente, fazer o cruzamento dos textos. Esses livros de Emmanuel, da série Fonte Viva, importantíssimo utilizar. Uma coisa que a gente não tem hábito quando está estudando, utilizar o dicionário. E o mais importante disso tudo é lembrar de que, gente, Jesus, quando aqui esteve encarnado, ele recebeu do Pai do céu a seguinte missão: leva para os seus irmãos as palavras de vida eterna. Leva para eles e faz com que eles compreendam. E Jesus aceitou essa missão, porque espírito superior é assim. Como diz aí hoje em dia na frase, no vulgo, né? Missão dada é missão cumprida. Então ele aceitou a missão e veio ter conosco. Só que aí nós precisamos observar o seguinte: quando ele esteve aqui entre nós, ele não encarnou no Ocidente, ele encarnou no Oriente. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter muita atenção. A cultura na qual encarnou Jesus para trazer para todo o planeta essas palavras de vida eterna é uma cultura completamente diferente da nossa, aqui do Ocidente. Esse era o primeiro desafio dele. O segundo desafio que nós também temos que levar em consideração quando nos depararmos com as passagens, principalmente do Evangelho, dos 4 Evangelhos, é compreender que, além de uma cultura completamente diferente, lá naquele povo, a maioria das pessoas, o índice de analfabetismo era muito grande. Então ele precisava falar de maneira que aquelas pessoas ali do povo, a maioria, compreendesse as lições. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava garantir que aquelas lições que estariam sendo passadas, entre aspas, de forma muito simples, para aquele povo entender, durassem eternamente e chegassem a nós hoje a ponto de fazer nós nos aprofundarmos e nos maravilharmos ainda mais com a sabedoria do Cristo, conforme Kardec mesmo colocou aqui, no item 11. Outra questão, ele estava falando para um povo onde a realidade era agrária, eram pessoas do campo. Por isso que nós vamos ver exemplos constantemente dados nesse sentido.
E a gente, nos dias atuais, trabalha com esses mesmos exemplos, trazendo para a nossa realidade. Mas é importante perceber, então, essa diferença de ambiente, essa diferença de cultura, essa diferença na linguagem. É uma linguagem totalmente diferente da nossa e que tem as suas limitações. Então Kardec vai dizer também que, e os grandes estudiosos, que acaba sendo às vezes muito perigoso você querer interpretar ao pé da letra o que foi dito. Então, no final das contas, a gente percebe assim: estudar o Evangelho é uma coisa simples? Não, não é simples. Mas precisa, antes de mais nada, que a gente abra o coração para compreender dentro das nossas condições. Por que eu digo que não é uma coisa simples? Porque vai chamar a cada um de nós sair da nossa zona de conforto para que a gente possa, então, compreender um pouquinho mais, um pouquinho melhor, ainda que dentro das minhas condições, das suas condições, das suas condições. E aí a gente vai ver, com o passar do tempo, que a prática pode continuar a ser um desafio, mas ela passa a ser um desafio que parece não estar tão longe de eu conseguir superar. Exatamente porque a gente consegue fazer a partir daí, como Paulo de Tarso nos sugeriu, que é tirar o espírito da letra. Porque sem aprofundar um pouquinho, a gente tem uma certa dificuldade de tirar esse espírito da letra. E se não tirarmos esse espírito da letra, a gente acaba caindo em vários equívocos. E aí Kardec, continuando aqui o nosso assunto, Kardec vai falar para a gente, no início do capítulo, desse capítulo Estranha Moral, ele vai falar para a gente assim, ó, lá no item 3, no último parágrafo, ele vai dizer exatamente isso que a gente está conversando aqui. Olha o que diz Kardec. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Em uma pode ser uma injúria ou blasfêmia, e em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que sugira. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para ser exata, deve empregar às vezes não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de assimilar os outros a si próprio. Ou seja, a gente pega uma passagem da época ou algo que foi dito naquela época e, ao invés de nos transportarmos para lá e compreendermos aquilo dentro daquele contexto, a gente pega aquilo lá, traz aqui para a nossa cabecinha ocidental e tenta interpretar a nossa maneira. É isso que ele está querendo dizer aqui. Em todo caso, é preciso afastar... Aqui já não nos interessa, que é o finalzinho. Mas, enfim, ele disse exatamente o que a gente estava conversando aqui. Quer compreender o Evangelho? Aprofunda um pouquinho. Aprofunda um pouquinho. Não precisa virar expert em Evangelho. Só aprofunda um pouquinho. E olha,
Não precisa entrar em curso de hebraico, de grego, de nada disso. Basta buscar os escritores que, no movimento espírita, por exemplo, temos vários que ajudam a gente a entender os aspectos psicológicos, a entender os aspectos históricos, a entender de uma maneira mais profunda as parábolas. Temos aqui, talvez, chefiando aí essa caravana de explicadores do Evangelho, o nosso querido Emmanuel, né? O Emmanuel vem trazendo para a gente explicações altamente profundas sobre pequenos versículos das Escrituras. E falando em Emmanuel, continuando aqui o nosso assunto, é importante a gente compreender a necessidade de ligarmos os pontos. Porque, vejam, a lei divina, ela é una. A lei divina, ela é uma só. Se ela se encontra fragmentada, se nós temos hoje, ao redor do planeta, diversas seitas com seus livros sagrados, é por pura necessidade de cada um de nós. Nós precisamos disso, em razão do estado evolutivo em que nos encontramos. Mas a lei divina, ela não é fragmentada, ela é una. E aí, o Emmanuel vai falar uma coisa muito importante para a gente, na introdução, para eu ser fiel ao texto, são 2 linhas só, na introdução do Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel vai falar assim para a gente, ó: num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então ele vai se referir à lei divina vista como um todo, como um grande colar de pérolas. E cada versículo, ou seja, cada pérola desse colar, ela tem o seu valor. E mais, ele vai além. Ele vai dizer que em cada momento das nossas vidas, essa pérola ou esse versículo vai ser utilizado de uma forma por cada um de nós. Porque, conforme já dito, são palavras de vida eterna. Então, não raro, a gente vai pegar o mesmo texto evangélico, o mesmo texto trazido por Jesus, né? E vamos aplicar em diversas situações de nossas vidas e resolver uma série de problemas. E aí nós vamos perceber que aquilo ali é o fragmento de uma lei que é una, que é a lei de amor, e que se encaixa e resolve diversas situações. Diversas situações. Não é verdade? Diferente das leis humanas. As leis humanas têm que ser encaixadas direitinho, né? A gente não pode misturar as coisas, misturar alhos com bugalhos quando se trata de leis humanas, senão a gente não consegue resolver o problema. Eu não posso querer resolver uma lide penal, né, com uma lei de direito empresarial. Então, cada coisa é uma coisa. Mas a lei divina não. A lei divina é uma só. Então, por isso, se nós pudéssemos chamar os versículos, né, os versículos de artigos, fazendo aqui uma analogia às leis humanas, na lei divina nós poderíamos utilizar qualquer um desses versículos em diversas situações das nossas vidas e teríamos os problemas sanados. Teríamos os problemas sanados. Então é importante compreender mais essa situação de que, sempre que possível, fazer esse link, fazer essa ligação entre um versículo e outro, perceber o contexto em que a coisa está acontecendo, buscar informações em outros livros. Isso tudo nos ajuda a conhecer um pouquinho melhor essas palavras de vida eterna e poder colocar em nossas vidas essas palavras de vida eterna.
Por exemplo, essa passagem que é objeto do estudo de hoje, não vim trazer a paz, mas sim a divisão, ela se encontra no capítulo 10, aqui eu escolhi o livro de Mateus, então ela se encontra no capítulo 10 do livro de Mateus, onde Jesus está tendo uma conversa amiga com os 12 discípulos. Ele não está falando com a multidão, porque era assim, né? Ele ensinava o vulgo, né? a multidão, e ensinava um pouquinho mais a fundo para os 12 discípulos, que depois iriam ter a missão de vulgarizar aquilo que foi ensinado para eles, até que chegasse aos dias atuais, né? Então, essa lição aqui está lá, nesse capítulo 10, onde ele está tendo uma conversa com os 12 discípulos. E aí a gente vai ver isso aqui no Novo Testamento, da editora FEB, a tradução do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias e equipe. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, para a gente tentar conversar e tentar chegar à conclusão de como nós podemos utilizar essa passagem nas nossas vidas, nos nossos dias atuais. Porque é importante a gente lembrar também que as interpretações das Escrituras Sagradas, elas são várias. Elas são várias. Costuma-se dizer que as Escrituras teriam 70 faces, né? Então a gente pode interpretar as Escrituras, cada um desses versículos, de diversas maneiras. Algumas maneiras nem tão aconselháveis assim, conforme a própria história nos demonstra, né? As atrocidades que foram feitas, né? Com base, entre aspas, mais uma vez, nas palavras do Cristo, diria eu, nas palavras mal interpretadas ao bel prazer daqueles que queriam o poder, daqueles que ainda andavam em trevas. Porque, como disse João Evangelista lá no capítulo 3 de seu livro, a luz veio ao mundo, mas nós negamos a luz e preferimos as trevas, porque naquela época sintonizávamos com as trevas, ainda andávamos em trevas. Isso é um puxão de orelha de João? Não, é só um alerta, porque ele sabia que lá na frente Jesus rogaria ao Pai para que enviasse um novo Consolador, e o Pai atendeu o pedido e enviou esse novo Consolador, e novamente se fez luz no mundo. E essa luz brilha sobre cada um de nós até os dias atuais. A grande pergunta que João nos incita a fazer é: estamos sintonizados com ela? Sentimos isso? Ou estamos ainda sintonizados com as trevas? Veja, não é questão de sermos ou não perfeitos, porque ninguém aqui o é, nem encarnados, nem desencarnados. Estamos ombreando toda essa mesma luta evolutiva, todos nós, e vai ser exatamente assim, dando-nos as mãos, dividindo ou multiplicando o conhecimento que a gente tem. Eu pego um pouquinho aqui da Mayra, mais um pouquinho meu, mais um pouquinho do senhor ali, mais um pouquinho da senhora, e a gente vai somando esse conhecimento, trocando experiências para que a gente possa crescer espiritualmente. Não é assim que as coisas se dão? É dessa forma que as coisas se dão. Então, lá nessa passagem de hoje, que está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 10 do livro de Mateus, que é o que eu escolhi, vai estar dito assim, né? A passagem que eu vou ler aqui é a passagem que está lá no Evangelho, né? Mas eu vou ler daqui a tradução do Haroldo. Capítulo 10, versículo 34, vai falar das divisões. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros de sua casa. Quem
Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida, perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Lembra que a gente começou aqui a nossa conversa dizendo que Jesus trazia uma missão, que era trazer essas palavras de vida eterna para cada um de nós, né? Garantindo que as mesmas iriam durar até os dias atuais, para que a gente pudesse conversar sobre elas e resolver as nossas questões mais íntimas, a fim de que pudéssemos evoluir em espírito. Nós falamos isso no começo, não é verdade? E nós falamos também que ele precisava trazer tudo isso no seio de um povo onde o índice de analfabetismo era muito grande, um povo que falava uma língua com suas limitações e completamente diversa da nossa, um povo que vivia num cenário completamente diverso do que nós vivemos hoje. E por isso ele tinha que falar em parábolas, e por isso que ele tinha de falar desse jeito. O que Jesus está falando aqui, e mais uma vez lembrando, isso é só uma face das interpretações, tá, gente? Existem muitas outras. Essa é a face que eu propus apresentar aqui para nós. O que Jesus quis dizer aqui, há 2000 anos atrás, é exatamente o que nós ouvimos hoje Joana de Ângeles dizer. É exatamente o que nós ouvimos hoje Emmanuel dizer. É exatamente o que nós ouvimos hoje André Luiz dizer. Quer ver só? Vamos lá. Não pense que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E aí ele continua assim, ó. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Alguém já ouviu Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz falar de casa mental? Todo mundo aqui já ouviu, né? Falar de casa mental é um termo na casa mental. Ou vamos facilitar um pouco mais, que a nossa companheira aqui, né, fez sinal negativo. Quando geralmente os benfeitores espirituais se referem à casa para nós, eles estão falando talvez do nosso corpo, da nossa estrutura física ou nossa estrutura espiritual. Mas vocês acham então que Jesus, se falasse naquela época sobre casa mental, alguém ia entender alguma coisa? Acho que seria difícil, né? Acho que seria difícil. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. É válido se a gente achar que nesse texto, quando diz que veio separar pai, mãe, filho, filha, vocês estão vendo aí um segmento? Isso tudo podia estar dentro de nós? Isso tudo podiam ser nossos arquétipos? Poderiam, não poderiam? A gente não está sempre repetindo os nossos equívocos segundo a espiritualidade amiga? Essa estrutura de ascendência e descendência não poderia estar simbolizando reencarnações? Então, para que a gente encontre esse reino de Deus, encontre o nosso Cristo interno, o reino de Deus que está dentro de nós, para que a gente encontre esse Cristo interno, não será preciso que a gente faça essa ruptura com esses arquétipos e faça surgir um novo homem, deixando para trás esses arquétipos? Agora eu te pergunto, como é que Jesus ia falar de arquétipos para aquele povo? Como é que Jesus ia fazer eles compreenderem isso? Falando de arquétipos, de casa mental, olha, vocês têm que se desapegar dos arquétipos, tem que deixar que o novo homem surja. Ia dar um nó na cabeça deles. A coisa já estava complicada do jeito como ele estava falando, tanto que falava para a multidão e depois falava para os discípulos. Imaginemos se ele começasse a falar esses termos que ainda hoje nós temos dificuldades de compreender.
A gente às vezes abre um livro de Joana de Ângeles e precisamos ler a mesma página algumas vezes, para que a gente possa ter noção do que ela está tentando passar para nós. Então imaginem vocês, Jesus, naquela época, tendo que falar assim: olha, para que vocês possam dar esse salto evolutivo, é preciso romper com os arquétipos. É preciso desatar os laços que prendem vocês ao passado. Ia ficar difícil. Ia ficar um pouquinho complicado. Mas hoje, os discípulos compreendiam. Após a explicação ser dada novamente ao pé do ouvido, já tinham uma noção. Não compreendiam de forma profunda, igual a gente tem a oportunidade de compreender hoje, com a ajuda desses estudiosos. Mas eles já tinham uma ideia mais ou menos. Opa, tem coisa aí. Ele não está falando que eu tenho que romper com toda a minha família. Tem coisa aí. E para eles ficava um pouquinho mais claras. E na continuação, ele vai dizer exatamente que veio... Ele trabalha aqui com a imagem do fogo, né? Que ele veio tacar fogo e tinha pressa para que isso acontecesse. E o que não é o fogo, senão a simbologia da transformação? Não é verdade? Tudo que é submetido ao fogo se transforma de alguma maneira. Então ali o fogo que ele veio tacar é a simbologia, é o fogo espiritual. Ele está simbolizando exatamente essa nossa transformação. Porque quando nós tivéssemos contato com esse fogo, quando nós tivéssemos contato com essas lições e nos colocássemos à disposição de realmente compreendê-las, ainda que dentro de nossas limitações, de nossas condições, nós iniciaríamos esse processo de nos apartar do pretérito, das nossas mazelas pretéritas. Daí ele dizer que veio para separar pai, ou seja, quem quisesse segui-lo precisaria deixar para trás pai, mãe, sogro, essa coisa toda. Ou seja, quer me seguir? Quer adentrar no reino de Deus? Quer fazer a conexão com o seu Cristo interno? É preciso desatar os laços que prendem cada um de vocês ou cada um de nós ao passado, ao pretérito. É preciso deixar para trás e permitir que esse novo homem surja com toda a beleza que ele pode surgir hoje, trabalhando sempre para que a gente possa ser melhores e melhores a cada dia. Então essa é uma das faces dessa lição. Não vim trazer a paz, mais a espada, ou não vim trazer a paz, mais a divisão. E é exatamente a proposta que ainda hoje Jesus faz para cada um de nós. Cada um de nós. Para que a gente possa romper com os nossos hábitos pretéritos e que a gente possa tomar novas resoluções em nossas vidas, a fim de que a gente venha então subir um degrauzinho a mais nessa escada evolutiva, na nossa escada de Jacó, e fugir desse ciclo de equívoco que, conforme nos dizem os benfeitores espirituais, nós não temos criatividade nem para errar, dizem eles, né? Nós não temos criatividade nem para errar. Então isso quer dizer que vem encarnação, vão encarnações, vem encarnação, vão encarnações, e nós continuamos insistindo nos mesmos erros, ou seja, não conseguimos fazer essa divisão aqui que o mestre nos propõe. Equivocamos-nos, nos equivocamos, nos equivocamos, sempre nos mesmos aspectos. Mas agora não. Agora nós temos aí grandes estudiosos que nos fazem essas proposições
para que a gente possa então refletir, para que a gente possa então compreender. Agora eu entendi. Porque veja, eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Eu não nasci em família espírita. O meu contato com o espiritismo, ele se deu há 8 anos. Há 8 anos. Não nasci em família espírita. Mas a minha família era, e sempre foi, ainda é, uma família religiosa. Hoje meu pai também é espírita. Mas sempre foi uma família religiosa. E eu sempre tive essa ligação muito forte com as questões religiosas. Só que desde pequititinho, a partir do instante que eu consegui começar a ter uma compreensão das coisas, eu me deparava com essas passagens, ou através da leitura, ou através dos estudos em grupos, e aquela coisa ficava na minha cabeça, né? Mas como é que pode? Tem alguma coisa errada nisso aí. E aí a gente é muito pequeno ainda, muito novo, e a gente tem vergonha de perguntar às vezes, né? E eu tinha vergonha de perguntar por conta de temer a resposta que eu teria. Porque eu pensava assim, sem Jesus eu não vivo. Então se disserem que realmente ele disse isso aí e não conseguirem me explicar direito esse negócio, a relação vai ficar abalada. E aí eu fui crescendo. E fui crescendo, me tornando adolescente, ficando um pouquinho mais velho, os estudos continuando, e aí a gente começa a questionar. E a gente questiona daqui, questiona dali, questiona acolá, e quem é questionado escorrega daqui, escorrega dali, foge acolá. E as respostas, quando são dadas, são meio que evasivas, uma coisa que não convence muito. E daí eu comecei a ficar preocupado. E aí um certo dia, porque a minha mãe diz que eu sempre fui um bom menino, e minhas tias também, mas elas falam isso para agradar o eleitorado, porque eu também tinha lá os meus momentos de rebeldia. Então, um belo dia, num desses momentos de rebeldia, no meu quarto, eu lembro que eu chamei o Pai do Céu para uma conversa, eu e ele, de filho para pai, e disse a ele o seguinte: chega, mas foi assim mesmo, olha que petulância, chega, não sigo mais religião nenhuma, não sigo, porque se o senhor tudo vê, está vendo que está uma confusão generalizada, ninguém explica nada, a gente não consegue compreender nada, pessoas utilizam os ensinamentos trazidos de forma totalmente deturpada, e está essa confusão aí. E aí, como eu não consigo me separar de vez, me divorciar, eu vou seguir minha vida e seja o que o senhor quiser. Não entro mais em templo religioso nenhum. Simplesmente vou tentar viver a minha vida fazendo bem, e as escrituras que vá para o espaço, já que ninguém me explica o que está acontecendo naquilo ali. Mais ou menos assim. E passaram-se os anos, realmente eu rompi com todo e qualquer tipo de religião no sentido de instituição. E fui viver a minha vida. Até o dia que eu entrei no Centro Espírita de Jacarepaguá, para variar pela dor. Entrei no Centro Espírita de Jacarepaguá e me deparei com o Espiritismo, que confirmou o que Jesus disse para nós há 2 anos atrás, que realmente viria o Consolador. E confirmou o que os benfeitores e o que o Kardec disseram para nós. O Espiritismo veio para fazer luz nos ensinamentos de Jesus. A partir daí, eu comecei a compreender, sempre lembrando, dentro das minhas limitações, é importante lembrar isso, até porque está sendo transmitido pela internet, dentro de minhas limitações, eu passei a perceber com um pouquinho mais de profundidade essas lições que me causava tanta confusão e que outras pessoas, a quem eu respeitava e continuo a respeitar muito, também ou não sabiam dar outra explicação ou eram muito inseguras nas explicações que traziam. Então, a partir desse encontro com a doutrina espírita, eu tive dentro de mim uma revolução.
Continuo rebelde. Mas agora eu sou um rebelde que compreende um pouquinho mais, ou seja, tenho maior responsabilidade, né? Compreende um pouquinho mais os ensinamentos que Jesus trouxe para nós e continua a enviar. Continua a enviar. Chove sobre nós o tempo todo. É que às vezes a gente, ou na grande parte das vezes, a gente se esconde, procura uma marquise e se esconde. Ao invés de nos abrirmos a essa chuva de bênção, a gente procura uma marquise e se esconde. Então a proposta que através do Espiritismo Jesus vem nos trazer é essa, que a gente se abra a esses ensinos, que a gente procure se aprofundar um pouquinho mais nesses ensinos, que a gente possa beber um pouco mais dessa fonte de água viva e que a gente então passe a processar dentro de cada um de nós esse homem novo, através das lições que a vida nos dá no cotidiano. Então, quando a gente compreender um pouquinho mais a fundo o Evangelho, certamente, diante dos exercícios que a vida nos impõe, nós iremos nos comportar de forma diferente. Nós iremos ter uma outra visão dos trampolins evolutivos. É assim que eu chamo os problemas da minha vida, trampolins evolutivos. Então, nós iremos passar a ter um outro tipo de visão desses trampolins evolutivos. O que Deus está querendo de mim, me colocando diante dessa situação? O que o Pai do céu, que é todo amor e misericórdia, o que o Pai que ama todos nós da mesma maneira, o que o Pai que ama de uma forma incomparável está querendo de mim, me deixando nessa situação? Qual é o recado que Ele quer dar? E aí a gente só precisa ter um pouquinho de paciência, porque a resposta vem. Às vezes vem na hora, às vezes vem um pouquinho mais lá na frente, mas a resposta vem. É preciso confiar, é preciso fortalecer, trabalhar a fé, que no final das contas, de uma maneira ou de outra, tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo. E aproveitar essas oportunidades de exercício exatamente para fazer o que Jesus nos sugeriu: romper com o passado de delitos, de equívocos, romper com os nossos erros pretéritos. Continuaremos a errar? Sim, continuaremos a errar, mas vamos contrariar um pouquinho a espiritualidade. Eles querem que a gente contrarie eles. Vamos errar de outra maneira. Vamos errar coisa nova. Porque, né, ficar, como eles dizem, realmente errando, não tendo criatividade nem para errar, é muito humilhante. Vamos ser criativos pelo menos para errar. Vamos errar em outra coisa. Vamos procurar outra coisa para escorregar. E se a gente conseguir isso, já é uma vitória. Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez a acolhida. Eu espero que essa nossa conversa renda frutos, não só para mim, como para todos vocês que estão aqui presentes. E fica aqui o incentivo, que todos nós, sem exceção, mergulhemos nessa fonte de água viva, para que a gente possa se fortalecer e seguir adiante. Paz de Jesus nos corações de todos nós. Um bom final de semana a todos.